Que susto, hein? Bom, gente, sem dinheiro para pagar os salários, a Prefeitura de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, demitiu funcionários que ocupavam cargos comissionados da educação. Com isso, várias creches reduziram o horário de atendimento e estão funcionando de forma improvisada. A decisão, é claro, gerou revolta entre os pais que não têm onde deixar os filhos enquanto trabalham. O alerta veio na última... Bom, gente, na Argentina, uma equipe de chefes de cozinha, olha só que delícia, bateu um novo recorde mundial, sabe de quê? De pizzas. Olha só, gente. Em 12 horas, o grupo de chefes montou, assou e encaixotou mais de 11.200... Que beleza, hein? Bom, gente, 4 horas e 59 minutos e durante uma explosão aí, numa manifestação, deixou pelo menos 6 pessoas mortas no Afeganistão. Centenas de pessoas participavam do protesto na capital Cabul contra os ataques recentes feitos pelo grupo terrorista Talibã, que controla aí quase metade do país. A explosão aconteceu próximo aos manifestantes. Segundo a mídia local, o atentado foi provocado por um homem-bomba. Outras 8 pessoas também ficaram feridas. E até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade por esse ataque. Cinco horas em ponto, horário de Brasília. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã. Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro. Bom, gente, uma perseguição policial terminou com um pedestre atropelado e um bandido morto na zona leste de São Paulo. A repórter Fernanda Trigueiro tem mais informações deste caso. Fernanda, como foi que essa perseguição começou? Pois é, Cássio, esse caso aconteceu ontem à noite. Pelas informações. Bom, gente, o empresário paulista caiu em um golpe e acabou assassinado quando tentava negociar uma moto aquática anunciada pela internet. Quem tem mais informações sobre essa história é o repórter Marcelo Bittencourt. O empresário William King Notícias. Obrigado, Marcelo, pelas informações. 5 horas e 3 minutos e a polícia procura pelos 2 suspeitos de matar o médico Roberto Kikawa durante uma tentativa de assalto aqui em São Paulo. O corpo da vítima foi enterrado nesta segunda-feira. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar nas investigações. O carro do médico... 2 policiais militares foram presos suspeitos de integrar um grupo de milicianos da zona norte do Rio de Janeiro. Com os PMs, a polícia encontrou um fuzil, 2 pistolas, R$ 5.000, celulares, além de munição. Os criminosos também estavam com boletos que seriam usados para extorquir comerciantes. Outros 3 suspeitos permanecem foragidos. E a área do deslizamento que matou 15 pessoas em Niterói, que fica na região metropolitana do Rio, já tinha sido condenada pela Defesa Civil Municipal em 2010. Nesta segunda-feira foram enterrados os corpos de 2 crianças. Uma despedida precoce no verão. E nota, o Departamento de Recursos Minerais, ligado ao governo do Rio, disse que o acidente era impossível de ser previsto. O órgão também orientou que a Defesa Civil de Niterói mantenha a interdição nas moradias no entorno até uma nova avaliação do local. E um dos envolvidos na morte do ex-jogador de São Paulo, Daniel Correia, disse à polícia que o assassino confesso Edson Brits queria mutilar o atleta antes de matá-lo. O depoimento de Eduardo Henrique da Silva, de 19 anos, durou... A polícia apreendeu uma massoterapeuta suspeita de fazer procedimentos estéticos ilegais no Rio de Janeiro. Uma das pacientes está internada em estado grave. Simone Costa foi presa em casa na Baixada Fluminense. No local, uma escola pública no Distrito Federal apresentou uma proposta inovadora, mas que vem dando o que falar. Não existem salas de aulas e as crianças escolhem o que vão estudar primeiro. No entanto, há um item que incomoda alguns pais: o compartilhamento de banheiros por meninos e meninas. O projeto no Paranoá, no Distrito Federal. Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral concluíram nesta segunda-feira um relatório que aponta uma série de inconsistências e indícios de irregularidades na prestação de contas da campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. O parecer foi enviado ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no TCE, que deve notificar a campanha de Bolsonaro para apresentar em até 3 dias as notas, os contratos e o detalhamento das contas. A assessoria do presidente eleito disse que as devidas
O presidente eleito Jair Bolsonaro passou a segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele disse que quer mais transparência nos negócios do BNDES. As reuniões na casa do presidente eleito começaram cedo. O primeiro com... O governo vai comprar carros blindados para a escolta do presidente eleito Jair Bolsonaro. A licitação foi divulgada pelo Gabinete de Segurança Institucional e o valor pode chegar a 5,5 milhões de reais. A ordem de compra partiu do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela proteção. Turistas passeando pela esplanada dos ministérios em Brasília é comum até mesmo pela curiosidade do povo, de conhecer uma das casas do Poder Executivo. Mas uma capivara andando por lá chama atenção, O animal foi flagrado andando tranquilamente no jardim do Palácio da Justiça. Olha só, a capivara... Bonitinha. Bom, gente, você de casa gosta de gatos? Então preste muita atenção. Uma criadora de Jaú aqui no interior de São Paulo tem mais de 30 felinos de uma raça bem comum, podemos dizer assim. São gatos gigantes, que podem chegar a mais de 1 metro de comprimento. Curiosos e peludos, eles se misturam. O gatinho de 1 metro, essa é a primeira vez que eu vejo. Bom, gente, a Universidade Estadual do Pará doou mais de 500 insetos para ajudar no processo de restauração do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que foi destruído pelo fogo há 2 meses. 5h26, agora vamos falar das notícias internacionais. E quem traz para a gente os destaques desta terça-feira, direto de Londres, é o nosso correspondente Sérgio Uti. Olá, saudações. Obrigado, Sérgio, pelas informações. O presidente Donald Trump declarou estado de desastre na Califórnia para que medidas de emergência sejam tomadas com mais rapidez. 31 pessoas morreram no incêndio que começou há 5 dias e já é considerado um dos piores da história na região. Do alto, a imagem é impactante. Amigos e fãs prestaram homenagens ao criador de super-heróis como o Homem-Aranha, o Incrível Hulk e o Homem de Ferro. Stan Lee, considerado o mestre das histórias em quadrinhos. A família não informou a casa. Ele responde. Uma lei municipal proíbe o serviço de mototáxi em São Paulo. Mas sem a fiscalização, o transporte de passageiros em motos acontece livremente, principalmente nos bairros mais distantes. Apesar da proibição, mototaxistas... A assessoria da Prefeitura explicou que, para a fiscalização, é difícil diferenciar o transporte ilegal de uma simples carona e que, caso seja denunciado, o mototaxista pode ser multado e ter o veículo apreendido. Bom, gente, o que era para ser uma promessa de incentivo à carreira de modelo na Europa terminou com a prisão por tráfico de drogas. 2 jovens modelos foram detidos no Aeroporto Internacional de Recife, tentando embarcar com cocaína escondida na bagagem. Patrícia Aparecida Branco, de 21 anos. O corpo do skatista Alisson Pastrana deve chegar ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Ele morreu após um acidente na etapa do Campeonato Mundial da categoria, realizado no Rio de Janeiro. Quando se despediu do filho na última semana. O atacante Daverson do Palmeiras foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele e o técnico Filipão desfalcam o time na próxima rodada do Brasileirão. A determinação foi dada em sessão... 5 rodadas do fim, o Campeonato Brasileiro segue em aberto tanto para os times que brigam na parte de cima da tabela, quanto para aqueles que desejam escapar da segunda divisão. É o caso da Chapecoense, que nesta segunda-feira surpreendeu o Santos em pleno Pacaembu. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante. A polícia procura por um homem suspeito de estuprar e roubar uma angolana em São Paulo. A gente conversa ao vivo com a repórter Mônica Simões, que conta mais essa triste história de violência contra uma mulher. Mônica, bom dia para você. Os moradores do bairro estão assustados? Parece que esses ataques têm sido frequentes por lá, nesses últimos dias. Pois é, Cassius, bom dia a você, a todos que acompanham o SBT Notícias. Tem sido sim. Segundo os moradores ali do bairro Sapopemba, que fica na zona... Uma tragédia familiar também no interior de São Paulo. Um homem de 33 anos matou os pais a facadas na cidade de Itatiba. O crime aconteceu na casa onde a família morava. Segundo a polícia, o homem, que sofre de transtornos psicológicos, atacou os pais após uma discussão banal. Depois do crime, o rapaz tentou fugir por uma mata, mas foi localizado e preso pela polícia.
Os 3 policiais mineiros envolvidos em uma troca de tiros com policiais de São Paulo no mês passado foram presos nesta segunda-feira no interior de Minas Gerais. Leonardo Siqueira, Marcelo Martola e Rafael correm em segredo de justiça. Um pastor de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foi baleado durante um culto que era transmitido ao vivo pela internet. A polícia investiga a motivação do atirador. O culto de domingo à noite era... Um minutinho para 6 horas da manhã. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente terça-feira a todos. Tchau.